Imagine-se transportado para uma época de tumulto e transformação, uma era que o livro do Apocalipse descreve com uma clareza vívida e perturbadora. João, o visionário bíblico, teve seus olhos abertos pelo próprio Senhor para enxergar além do véu do tempo, capturando visões que transcendem a compreensão humana. As visões reveladas a João descrevem um futuro onde a sociedade e a ordem mundial passam por uma mudança dramática, uma mudança tão profunda que marca o início do reinado do Anticristo e dos eventos cataclísmicos da tribulação. Este período é pintado nas Escrituras como um tempo de provações e tribulações, onde o tecido da realidade e da fé é posto à prova. Para muitos, as profecias contidas no livro do Apocalipse podem parecer aterradoras, envoltas em mistério e dificilmente compreensíveis, especialmente para aqueles que estão fora da fé. Essa complexidade pode tornar difícil para alguns acreditar ou mesmo levar a sério essas advertências. No entanto, o propósito dessas profecias não é semear o medo, mas sim inspirar uma vida dedicada a Cristo. Elas servem como um farol, guiando os fiéis através das tempestades do tempo, oferecendo não só advertências, mas também promessas de redenção. Entre essas mensagens apocalípticas, encontramos em Apocalipse 9 uma das advertências mais significativas e impactantes. Conforme avançamos pelo livro do Apocalipse, nos aproximamos do capítulo 9, uma passagem que nos transporta diretamente para o coração da tribulação, um período de intenso julgamento divino e destruição. Neste cenário sombrio, o Anticristo ascendeu ao poder, implementando o sistema da besta. Neste novo mundo, a liberdade de comércio e movimento é restringida pela marca da besta, o infame 666, sem a qual ninguém pode comprar ou vender. À medida que o mundo se contorce sob o peso desses tempos tenebrosos, somos testemunhas dos julgamentos das 7 trombetas, uma série de castigos divinos que sinalizam a ira de Deus sobre a humanidade. No momento em que chegamos à 6ª trombeta, somos confrontados com um dos avisos mais graves do Apocalipse. Apocalipse 9, versículos 13 e 14, nos fala de uma voz que ecoa do altar de ouro diante de Deus. Uma voz que ordena ao 6º anjo que solte os 4 anjos aprisionados junto ao grande rio Eufrates. A liberação desses anjos marca um dos julgamentos mais severos, comparável a alguns dos eventos mais devastadores da história bíblica. Se você achou o grande dilúvio de Gênesis um evento de proporções cataclísmicas, ou a destruição de Sodoma e Gomorra um exemplo extremo da justiça divina, prepare-se. O que segue é de uma magnitude que transcende tudo que veio antes. À medida que mergulhamos mais profundamente nas complexidades dos eventos descritos no Apocalipse, uma pergunta surge inevitavelmente: por que o rio Eufrates? E quem são os misteriosos anjos mencionados no texto? Sim, estamos falando do mesmo rio Eufrates que corta a Ásia, o mesmo rio que testemunhou o surgimento e a queda de impérios antigos. Sua menção no livro do Apocalipse joga uma nova luz sobre as profecias do fim dos tempos, revelando camadas mais profundas de significado. Os 4 anjos aprisionados no rio Eufrates são figuras enigmáticas. Diferentemente dos anjos que normalmente associamos à majestade e ao serviço divino, esses são anjos que se rebelaram junto com Lúcifer e agora servem a Satanás. A questão de sua presença e o papel que desempenham em um momento tão crucial revelam a dualidade e o conflito no reino espiritual. Quando pensamos em anjos, é comum imaginá-los como seres musculosos e poderosos, servos de Deus como Miguel, o arcanjo da guerra, o líder do exército celestial. Miguel é aquele que intervém nas batalhas mais espirituais, como na história de Daniel, onde lutou contra o príncipe da Pérsia para garantir que a mensagem divina alcançasse Daniel. É um testemunho do poder e da autoridade que esses seres celestiais possuem.
Por outro lado, temos Gabriel, conhecido por suas aparições a personagens bíblicos como Zacarias e Maria, mãe de Jesus, trazendo mensagens de esperança e anúncios divinos. E não podemos esquecer a figura que apareceu a Josué antes da Batalha de Jericó, um comandante celestial armado e pronto para liderar o povo de Deus à vitória. Deparamo-nos com a misteriosa figura dos anjos aprisionados no rio Eufrates. Diferente dos anjos que frequentemente aparecem nas narrativas bíblicas com missões divinas claras e propósitos celestiais, estes anjos em Apocalipse 9 são distintamente diferentes. Eles não são emissários de Deus. Ao contrário, são seres que desviaram de sua missão original e se tornaram instrumentos de destruição. A existência destes anjos não é um ato isolado na criação. Eles começaram sua jornada celestial como parte das hostes de Deus, mas se transformaram em anjos decaídos no dia em que Lúcifer, o portador de luz, decidiu desafiar a autoridade divina. Lúcifer, com seu carisma enigmático, não só se rebelou, mas também persuadiu uma legião de anjos a seguir seu caminho escuro. O confronto celestial que se seguiu culminou com a vitória do arcanjo Miguel, resultando na expulsão de Lúcifer e seus seguidores para a Terra, marcando o início da manifestação do mal no mundo humano. Os anjos decaídos foram então acorrentados no rio Eufrates, um local carregado de simbolismo e história. O porquê desta localização específica pode parecer inicialmente enigmático. No entanto, uma análise mais profunda revela que o Eufrates não é apenas um rio qualquer. Flui através de regiões que têm sido cenários de eventos significativos na história da humanidade, incluindo o Éden, onde se desenrolaram os primeiros atos de transgressão e violência, como o assassinato cometido por Caim. Ao vincular esses anjos ao Eufrates, as Escrituras sugerem uma continuidade temática de rebelião e consequência. Eles foram confinados neste local específico não aleatoriamente, mas como um ato de significado profundo, refletindo a natureza persistente do mal nas proximidades onde o pecado entrou pela primeira vez no mundo. Nimrod, o poderoso caçador mencionado em Gênesis 10, é uma figura central nesse contexto. Foi ele quem instigou a construção da Torre de Babel, um monumento à ambição humana que desafiava os próprios céus. Contudo, Deus, vendo o coração de Nimrod e a unidade corrompida de seus seguidores, confundiu suas línguas e dispersou a humanidade, pondo fim ao projeto. Essa narrativa ressalta uma premissa importante. Assim como Nimrod, os 4 anjos aprisionados no Eufrates simbolizam uma ameaça significativa. Embora os detalhes exatos de seus crimes permaneçam um mistério, podemos inferir de sua prisão fluvial que possuem uma natureza excepcionalmente perversa e poderosa. O fato de estarem confinados sob um rio indica uma necessidade de contê-los de maneira extraordinária, sugerindo uma maldade que excede a de forças demoníacas comuns mencionadas em outras partes da Bíblia, como em Efésios 6, versículo 12, onde a luta não é contra adversários humanos, mas contra entidades espirituais malignas no reino celestial. A magnitude de sua malignidade é ainda mais evidenciada em Apocalipse 9, quando Deus decide libertar esses anjos como parte de seu julgamento divino contra os ímpios e impenitentes. Esta libertação não é apenas um ato de punição, mas um sinal alarmante do agravamento das tribulações no fim dos tempos. A revelação de que cada um desses 4 anjos lidera uma hoste adicional, totalizando um exército de 200 milhões de seres espirituais, conforme descrito em Apocalipse 9, versículo 16, é particularmente reveladora. Esse exército maligno simboliza uma força de destruição maciça, inigualável em escopo e poder. À medida que João avança em suas visões apocalípticas, ele nos oferece uma descrição detalhada e aterradora dos 4 anjos libertados do rio Eufrates e de seu exército infernal.
Suas couraças brilham em tons de vermelho ardente, azul escuro e amarelo como enxofre, evocando imagens de uma força devastadora pronta para a batalha. Os cavalos que montam são comparados às feras mais temíveis, com cabeças semelhantes às de leões, e seus hálitos exalam fumaça de fogo e enxofre. Os contos dessas criaturas são descritos como cobras, cada detalhe ressaltando sua natureza perigosa e destrutiva. Este exército não foi apenas liberado ao acaso, eles foram meticulosamente preparados para este momento preciso. Conforme revelado em Apocalipse 9, versículo 15, estes anjos estiveram prontos para agir a cada hora, dia, mês e ano, uma ênfase na precisão e inevitabilidade de sua missão. E qual é essa missão? Os versículos 17 e 18 do mesmo capítulo nos esclarecem com pavorosa clareza. Eles foram liberados para executar um julgamento divino específico que resultará na morte de 1/3 da humanidade. As armas de destruição empregadas por este exército são descritas como 3 pragas: fumaça, fogo e enxofre, emanando de suas bocas uma reminiscência das armas de guerra mais mortíferas. Esta descrição não só enfatiza a severidade do castigo imposto aos ímpios e impenitentes, mas também serve como uma reflexão sobre a natureza da justiça divina, que, embora severa, é executada com um propósito claro e um momento designado. Hoje, com uma população mundial aproximando-se dos 8,1 bilhões, a visão apocalíptica de João ganha um contexto ainda mais impactante. Imagine a devastação se 1/3 dessa imensa população, cerca de 2,7 bilhões de pessoas, fosse exterminada. A perda seria colossal, transcendendo fronteiras e afetando todos os 195 países do mundo. Se a destruição fosse distribuída uniformemente, cada nação perderia aproximadamente 14 milhões de pessoas. Para nações menores, com populações abaixo desse número, o impacto poderia resultar em sua aniquilação completa. Chamar esse evento de destruição massiva seria de fato um eufemismo. O caos que se seguiria englobaria a Terra, levando a humanidade a um estado de medo e desespero sem precedentes. Esse cenário levanta questões sobre a severidade deste julgamento divino, possivelmente o mais terrível reservado aos pecadores no fim dos tempos. Embora alguns possam descartar ou mesmo desdenhar desta profecia, a história bíblica nos lembra repetidamente como Deus lidou com a iniquidade humana. As Escrituras nos contam que, em momentos de extrema corrupção, como nos dias de Noé, Deus sentiu-se compelido a intervir drasticamente. Gênesis capítulo 6 descreve como Deus observou a maldade na terra, onde cada pensamento e ação dos homens era apenas maldade contínua. Diante dessa depravação, Deus lamentou ter criado a humanidade e decidiu erradicar aquela geração corrompida, poupando apenas Noé, um homem justo que encontrou favor aos seus olhos. A narrativa bíblica é repleta de exemplos do julgamento de Deus sobre os pecadores, cada um revelando tanto a justiça quanto a misericórdia divina. Em Gênesis 18 e 19, encontramos a trágica história de Sodoma e Gomorra. A iniquidade dessas cidades era tão grande que o clamor de seus pecados chegou aos ouvidos de Deus. Apesar das negociações de Abraão, não se encontraram 10 justos, e Deus destruiu ambas as cidades com fogo, transformando-as em cinzas em um instante. Além disso, a história do Êxodo nos mostra como Deus lidou com os egípcios. As 10 pragas, culminando na morte dos primogênitos e no afogamento das forças egípcias no Mar Vermelho, são exemplos vívidos da severidade com que Deus pode agir. Estes eventos, embora extraordinários, palidecem em comparação com o futuro julgamento que os 4 anjos do Eufrates executarão, onde 1/3 da humanidade será dizimado. No entanto, mesmo diante dessa destruição sem precedentes, Apocalipse 9, versículos 20 e 21, revela um aspecto sombrio e perturbador da natureza humana. A passagem nos diz que,
Apesar das pragas devastadoras, o restante da humanidade não se arrependeu de suas obras. Eles continuaram adorando demônios e ídolos feitos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, ouvir ou andar. Eles não se arrependeram de seus assassinatos, feitiçarias, imoralidade sexual ou roubos. Esta recusa em se arrepender após testemunhar tamanha destruição é um testemunho assustador da resistência humana à correção. Mesmo quando confrontada com evidências inegáveis do poder divino e da inevitabilidade do julgamento. Isso destaca um traço trágico da condição humana. Nossa tendência a ignorar as lições mais evidentes até que sejamos pessoalmente afetados. Diante das visões reveladas no Apocalipse e das histórias de julgamentos passados, este é um momento oportuno para uma reflexão pessoal profunda. A mensagem que se desdobra diante de nós não é apenas um aviso de destruição iminente, mas também um convite ao autoexame. É essencial perguntar-se: em que aspectos da minha vida estou falhando em alinhar com os ensinamentos divinos? Onde preciso de arrependimento e transformação? Além dessa introspecção pessoal, há sinais específicos que podem indicar a aproximação dos tempos finais, conforme discutido na mensagem. Um desses sinais é o afastamento progressivo dos princípios cristãos, não apenas como um abandono da fé, mas como um desvio para práticas e crenças que contradizem as Escrituras. Este desvio pode manifestar-se em um comprometimento crescente com o mundo e uma tolerância ampliada para com comportamentos e ideologias que são claramente desaprovados na Bíblia. Um segundo sinal preocupante é o aumento da atividade demoníaca dentro da cultura de entretenimento mainstream. A música e os filmes, por exemplo, estão cada vez mais impregnados de temas malignos e ocultistas, glorificando o mal de maneira que se torna normativo e atraente para o público em geral. O terceiro sinal é descrito detalhadamente em 2 Timóteo 3, onde a Escritura prevê uma sociedade caracterizada por um amor crescente, por doutrinas que agradam e confortam, em detrimento das que desafiam e exigem sacrifício pessoal. A passagem alerta para uma época em que muitos buscarão um evangelho que promove a prosperidade e o bem-estar material, ignorando a necessidade de arrependimento e transformação espiritual. Estes são sintomas de uma cultura que se afasta cada vez mais dos valores fundamentais do Evangelho, preferindo mensagens que acalmem temporariamente, mas que falham em provocar uma verdadeira mudança de coração e de vida. 2 Timóteo 3 oferece uma visão sombria, mas esclarecedora sobre o estado da sociedade nos últimos dias, descrevendo um colapso total da ordem social e moral. As pessoas serão egoístas, traiçoeiras, precipitadas, caluniosas, brutais, desobedientes aos pais, abusivas e sem autocontrole. Esse cenário de completa degradação moral é um retrato de uma sociedade onde os valores tradicionais são descartados e cada indivíduo age conforme seus próprios desejos, sem considerar os padrões morais. O versículo 5 de 2 Timóteo 3 aponta para um dos maiores desafios para os fiéis. Pessoas que mantêm uma aparência externa de religiosidade, mas que internamente negam o poder transformador da fé. Esses rebeldes religiosos apresentam uma grande ameaça, pois embora possam falar a linguagem da fé, suas ações revelam uma desconexão fundamental com os verdadeiros princípios do cristianismo. Para os cristãos vivendo neste contexto, a pergunta crucial é: como sobreviver e manter a integridade em um ambiente tão corrupto?
A resposta a essa pergunta é encontrada nos versículos 16 e 17 do mesmo capítulo, que reafirmam o valor e a autoridade das Escrituras. Esses versículos declaram que todas as Escrituras são inspiradas por Deus e são úteis para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, garantindo que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. A mensagem da Palavra de Deus é poderosa e transformadora. Ela tem o potencial de salvar, perdoar, justificar, santificar, purificar, transformar, regenerar e finalmente conduzir os fiéis ao céu, para toda a eternidade. Nesse contexto, uma analogia oferecida pelo Dr. Tony Evans lança uma luz esclarecedora sobre a importância de viver com uma perspectiva eterna. Evans compara a vida cristã à análise de uma fita de jogo na NFL. Assim como os jogadores enfrentam o dia do julgamento toda segunda-feira, quando a fita do jogo de domingo é revisada para avaliar o bom, o mal e o feio de suas performances, os cristãos enfrentarão um dia similar com Deus. Nesse dia, Deus mostrará a cada pessoa uma fita de sua vida desde o momento da conversão até o seu último dia na terra, seja pela morte ou pelo arrebatamento. Esta revisão não é para determinar a salvação. Essa já é garantida para aqueles que são cristãos, mas sim para avaliar o que foi feito com a vida recebida em Cristo. Será uma avaliação de como se viveu como cristão, determinando o ganho ou perda de recompensas celestiais. O apóstolo Paulo, entre outros escritores do Novo Testamento, enfatiza repetidamente a importância deste dia, não apenas para entendermos o que está por vir, mas para nos incentivar a viver de uma maneira que honre esse futuro julgamento. Neste contexto, a Bíblia fornece clareza sobre os eventos dos últimos dias, mas a escolha de acreditar nas palavras de Deus ou de se inclinar para explicações e raciocínios humanos recai sobre cada indivíduo. É um lembrete solene de que a vida na Terra é temporária e que as escolhas feitas aqui ressoam na eternidade. Portanto, cada momento e cada ação devem ser ponderados à luz dessa verdade eterna. As Escrituras são repletas de avisos sobre os desafios e perigos dos últimos dias, oferecendo um guia crucial para os fiéis sobre o que esperar à medida que o fim dos tempos se aproxima. Estas advertências são claras e diretas, destinadas a preparar e fortalecer os cristãos para os tempos turbulentos que estão por vir. 2 Timóteo 3, versículo 1. É particularmente eloquente ao descrever estes tempos como difíceis de suportar. A expressão tempos perigosos ou tempos de grande estresse e problemas ressalta a severidade dos desafios que enfrentaremos, marcados por adversidades e tribulações que testarão a resistência e a fé de todos. Contudo, é em 1 Timóteo 4, versículo que encontramos um alerta ainda mais específico e perturbador sobre a natureza desses desafios. O versículo revela que, nos tempos posteriores, alguns se afastarão da fé, prestando atenção a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Esta previsão não apenas sublinha a realidade de uma apostasia, mas também destaca as forças espirituais malévolas por trás dela. Os espíritos enganadores e as doutrinas de demônios são identificados como as principais causas que levarão alguns que antes eram firmes em sua fé a se desviarem. À medida que refletimos sobre as Escrituras e consideramos os sinais dos tempos, é evidente que as advertências bíblicas sobre os últimos dias estão se manifestando de maneiras concretas e impactantes. O cenário descrito em 2 Timóteo 3, versículo 1 e 1 Timóteo 4, versículo 1, onde tempos de dificuldade prevalecem e muitos se afastam da fé, ressoa profundamente com a realidade que observamos ao nosso redor hoje.
Adicionando a essas observações, 2 Pedro 3, versículos 13 e 4, nos oferece outra perspectiva crucial, prevendo a chegada de escarnecedores nos últimos dias. Estes indivíduos, seguindo seus próprios desejos pecaminosos, zombarão dos cristãos e questionarão a promessa da segunda vinda de Cristo. Este ceticismo e zombaria não são apenas desafios verbais. Eles refletem uma rejeição mais profunda dos valores e crenças que sustentam a fé cristã. Esses versículos destacam uma tendência preocupante na sociedade contemporânea. Uma crescente descrença e cinismo em relação a questões espirituais, acompanhados de uma indulgência cada vez maior em desejos pessoais que contradizem os princípios bíblicos. Essa atitude se manifesta em várias formas, desde o descaso pelas Escrituras até o escárnio aberto contra aqueles que esperam fervorosamente pelo retorno de Cristo. Além desses desafios espirituais e morais, enfrentamos também tribulações físicas, como condições climáticas extremas, terremotos, inundações e fomes. Estes eventos não são apenas desastres naturais isolados. Eles são consistentes com as profecias bíblicas que alertam sobre as dificuldades dos últimos dias. À medida que observamos o mundo ao nosso redor, é fácil sentir-se sobrecarregado pelos desafios e turbulências dos tempos atuais. No entanto, como crentes, somos chamados a adotar uma perspectiva diferente, uma de esperança e de confiança inabalável na promessa de Deus. A Escritura oferece palavras poderosas de encorajamento que são fundamentais para sustentar nossa fé em meio às tempestades. Ateus 2, versículo 17, nos lembra de uma promessa extraordinária para os últimos dias. E nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Esta profecia não é apenas um lembrete do poder contínuo e da presença do Espírito Santo, mas também uma garantia de que, independentemente das circunstâncias externas, Deus continua a trabalhar ativamente na vida de seu povo. Além disso, em Tito 2, versículo 13, somos encorajados a viver na expectativa de nossa bendita esperança, o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Este versículo nos orienta a manter nosso foco na promessa do retorno de Cristo, que é a culminação de nossa fé e a fonte de nossa esperança eterna. Diante das adversidades atuais, sejam elas sociais, econômicas ou mesmo espirituais, é vital que não nos deixemos desanimar ou distrair. Os rumores de guerra, as crises pandêmicas, a crescente perversão na música e nos meios de comunicação e o declínio geral dos padrões morais são, sem dúvida, preocupantes. No entanto, estas não são razões para o desespero, mas sim para um renovado foco em Jesus Cristo e na sua promessa de redenção. Ao refletir sobre as mensagens de líderes espirituais que tocaram nossas vidas, as palavras de Derek Prince ressoam com uma urgência particular em relação aos últimos dias. Suas palavras durante um sermão ilustram profundamente a necessidade de uma resposta pessoal e decisiva aos tempos em que vivemos. Derek Prince, em uma de suas poderosas chamadas de altar, expressou: "Queridos amigos, estamos vivendo no meio de um mundo perverso, tortuoso e uma geração imoral, desonesta e indigna de confiança. Você precisa ser salvo disso, você precisa sair disso, você precisa ser mudado, você precisa ser diferente." Essa exortação destaca a gravidade da situação moral e espiritual do mundo contemporâneo e a necessidade imperativa de salvação e transformação pessoal. Ele continua apelando diretamente àqueles que ainda não se comprometeram com Cristo. Se há alguém aqui esta manhã que nunca virou as costas para este mundo sem Deus e para esta geração ímpia, quero lhe dar uma última oportunidade de fazê-lo. Não caia na armadilha do diabo. Salve-se desta geração perversa.
Estas palavras não são apenas um convite, são um alerta para a urgência da situação e a iminente necessidade de tomar uma decisão que pode alterar o destino eterno de uma pessoa. Adrian Rogers, um influente pregador conhecido por sua capacidade de transmitir verdades complexas de maneira acessível, ofereceu uma analogia impactante sobre o estado do mundo moderno. Ele citou Vance Havner, descrevendo nossa civilização como um chimpanzé com um maçarico em uma sala cheia de dinamite. Essa imagem vívida destaca a perigosa combinação de avanços tecnológicos e imaturidade moral que caracteriza nossa era. Rogers enfatiza que, embora possamos estar avançados científica e tecnologicamente, moralmente ainda estamos no jardim de infância. Ele argumenta convincentemente que nem a ciência, nem a política, nem as reformas sociais são soluções adequadas para os problemas fundamentais da humanidade. A verdadeira solução reside na transformação espiritual que só pode vir através de um relacionamento genuíno com Jesus Cristo. Este pensamento se conecta profundamente com as advertências sobre os últimos dias encontradas em 1 João 2, versículo 18, onde é mencionado que estamos na última hora e que muitos anticristos já surgiram. Este versículo não só alerta sobre a vinda do anticristo, mas também sobre a presença de muitos outros que personificam o espírito do anticristo, operando já entre nós. O anticristo, como figura, representa uma oposição direta a Cristo, tentando substituir ou contradizer o que é divinamente estabelecido. 1 João 4, versículo 13, expande essa ideia, explicando que qualquer espírito que não confesse Jesus como Senhor não é de Deus e é, de fato, do espírito do anticristo. Isso significa que o espírito do anticristo não é uma ameaça futura apenas, mas uma realidade atual. Essa presença se manifesta de diversas formas, inclusive através de ideologias e comportamentos que ativamente rejeitam os ensinamentos e a soberania de Jesus. A realidade do anticristo e o espírito do anticristo, que já opera no mundo, é uma verdade bíblica que requer nossa atenção e compreensão. Este espírito é caracterizado principalmente pela sua rejeição de Jesus Cristo como Senhor e Rei. Observar esse fenômeno não é apenas uma questão teológica, mas também uma realidade prática evidente na sociedade contemporânea. Hoje, inúmeras pessoas, instituições e estabelecimentos se recusam abertamente a reconhecer Jesus Cristo por quem Ele é. Eles negam sua divindade, seu papel exclusivo como o caminho para a verdade e a vida, e até mesmo os eventos fundamentais de sua morte e ressurreição. Essa recusa não é meramente uma diferença de opinião religiosa, mas uma manifestação clara do espírito do anticristo. Esta rejeição tem implicações profundas, não apenas para a fé cristã, mas para a moral e a ética globais. Quando as verdades centrais do cristianismo são negadas, surge um vácuo espiritual e moral, que pode ser preenchido por ideologias que são fundamentalmente hostis aos princípios bíblicos. Além disso, Apocalipse 12, versículo 12, nos oferece outra perspectiva intensa sobre os desafios dos últimos dias. Alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai dos habitantes da terra e do mar, porque o diabo desceu até vocês com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Este versículo não só ressalta a seriedade da situação espiritual no mundo, mas também a urgência com que o diabo está operando, consciente de que seu tempo é limitado. A advertência sobre o tempo limitado do diabo e sua ira intensa, conforme expressa em Apocalipse 12, versículo 12, é uma verdade com implicações profundas para todos nós hoje. Esta compreensão deve catalisar uma resposta séria e comprometida dos cristãos, pois há, de fato, consequências eternas em jogo. Como o diabo sabe que seus dias são contados, ele intensifica seus esforços para desviar as pessoas da verdade e levá-las ao caminho da destruição. Este esforço manifesta-se de várias maneiras na sociedade.
O aumento do mal pode ser visto no entretenimento, onde frequentemente são promovidos valores contrários aos princípios cristãos. Além disso, muitas ideologias modernas que se afastam dos ensinamentos bíblicos também são parte desse esquema, refletindo a tentativa do diabo de semear confusão e desorientação. 2 Coríntios 4, versículo 4, aprofunda nossa compreensão dessa dinâmica, explicando que o Deus deste mundo cegou as mentes dos incrédulos, impedindo-os de ver a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Este versículo não só identifica a tática do inimigo, mas também nos chama a reconhecer a gravidade da batalha espiritual em que estamos engajados. O objetivo do diabo é obstruir a visão espiritual das pessoas, impedindo-as de reconhecer a verdade e a salvação oferecidas em Cristo. A reflexão sobre o poder do Deus deste mundo, Satanás, para cegar os incrédulos à verdade do Evangelho, revela uma batalha espiritual profunda que ocorre no âmbito das ideias, opiniões e valores da sociedade. Essa influência se estende muito além do que muitos podem perceber, infiltrando-se em instituições, filosofias e até mesmo nos meios pelos quais as culturas são formadas e mantidas. O diabo, conforme descrito em 2 Coríntios 4, versículo 4, usa suas capacidades para obscurecer a percepção espiritual das pessoas, impedindo-as de ver a verdade e a luz do Evangelho de Cristo. Este véu sobre a percepção não é um fenômeno meramente espiritual ou teológico, mas se manifesta de maneira muito tangível e prática na vida cotidiana das pessoas. Um dos veículos mais poderosos dessa influência é o dinheiro e a busca pelo lucro a todo custo, que se tornou um ídolo moderno para muitos. Empresas e corporações, movidas pelo desejo de lucro, muitas vezes empregam estratégias que não apenas exploram os consumidores, mas também monitoram, analisam e manipulam suas escolhas e comportamentos. Essa realidade é uma demonstração clara de como os valores impostos pelo Deus deste mundo podem distorcer as prioridades humanas, fazendo com que o materialismo suplante valores mais elevados e espirituais. O amor pelo dinheiro, descrito na Bíblia como a raiz de todos os males, é um exemplo emblemático de como o materialismo pode se tornar um ídolo. Esta idolatria não é apenas uma questão de prioridade mal colocada. Ela tem ramificações espirituais profundas, afetando a maneira como as pessoas veem o mundo, a si mesmas e a Deus. Em última análise, leva à cegueira espiritual, onde as pessoas são incapazes de reconhecer sua necessidade de Deus e a verdade do Evangelho. Mateus 24, versículo 12, oferece uma advertência poderosa sobre as condições espirituais e morais dos últimos dias. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esta previsão de Jesus não apenas descreve uma deterioração nas relações interpessoais, mas aponta para uma erosão profunda do mandamento fundamental que ele enfatizou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A conexão entre o aumento da maldade e o esfriamento do amor é especialmente relevante hoje, quando observamos uma falta generalizada de compaixão, bondade e respeito pela vida humana. Este declínio no amor verdadeiro é um reflexo direto da distância crescente das pessoas em relação aos princípios divinos que deveriam orientar suas vidas e interações. Este fenômeno não apenas indica uma falha no cumprimento do segundo maior mandamento, mas também sugere uma falha mais profunda em entender e receber o amor de Deus. Como podemos amar adequadamente os outros se falhamos em reconhecer e internalizar o amor que Deus tem por nós? A incapacidade de amar verdadeiramente a si mesmo e aos outros está intrinsecamente ligada à desconexão das pessoas com a fonte de todo amor verdadeiro, que é Deus.
Efésios 5, versículos 15 e 16, complementa esta mensagem com uma exortação para vivermos de maneira sábia e diligente. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Este versículo não apenas reconhece a maldade prevalente nos dias atuais, mas também nos chama a uma vida de sabedoria e propósito, aproveitando cada oportunidade para fazer o bem em meio à maldade. A influência maligna de Satanás é profunda e multifacetada, impactando não apenas as grandes estruturas da sociedade, mas também a vida diária dos indivíduos. Ele rouba o tempo das pessoas, ocupa seus pensamentos, cega seus olhos para a verdade e ensurdece seus ouvidos para a mensagem redentora do Evangelho. A modernidade trouxe consigo uma série de distrações que frequentemente afastam as pessoas de práticas espirituais fundamentais, como a oração e o estudo da Bíblia. No meio da corrida frenética para alcançar sucesso material, muitos encontram-se cada vez mais alienados de suas necessidades espirituais e, crucialmente, de Deus. Esta dessensibilização ao mal e ao espiritual tem consequências profundas, não só para a saúde espiritual individual, mas também para a comunidade e a sociedade como um todo. As palavras em 2 Timóteo 4, versículo 7 ressoam fortemente aqui. Combati o bom combate, terminei a corrida, mantive a fé. Este versículo não apenas encoraja uma reflexão sobre a vida como uma jornada de fé, mas também sobre a luta persistente para permanecer fiel em meio a desafios e distrações. O verdadeiro desafio é garantir que estamos realmente seguindo o caminho que Cristo estabeleceu. Como mencionado em Mateus 7, versículos 22 e 23, muitos podem acreditar que estão em comunhão com Deus por suas ações externas, profetizando, exorcizando demônios e fazendo milagres. Mas o critério definitivo de autenticidade espiritual é o reconhecimento por Cristo. A afirmação chocante de Jesus: "Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade", alerta sobre o perigo de uma fé superficial que se concentra em gestos externos, ao invés de uma verdadeira transformação interna e um relacionamento pessoal com Deus. A reflexão sobre a direção correta em nosso relacionamento com Jesus Cristo é vital, especialmente quando muitos podem estar alheios aos sinais de que estão seguindo um caminho equivocado. Reconhecer esses sinais é o primeiro passo para fazer correções essenciais na jornada da fé. Romanos 1, versículo 24, oferece uma visão penetrante sobre um dos sinais claros de estar no caminho errado. Por isso, Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à impureza, para desonrarem os seus corpos entre si. Este versículo reflete uma sociedade que abraçou o hedonismo, vivendo sem autocontrole e mergulhada em corrupção. O alerta aqui é grave. Quando uma pessoa se encontra pecando, sem sentir convicção, luta interna, remorso ou culpa, ela pode estar experienciando a retirada da mão restritiva de Deus, permitindo-lhe viver plenamente seus desejos pecaminosos e vergonhosos. Esta é uma condição espiritual perigosa, pois indica não apenas um afastamento das leis de Deus, mas também um estado de rejeição pela própria consciência, que deveria atuar como um freio moral interno. Quando essa consciência é silenciada, o indivíduo está efetivamente em um caminho que pode levar à condenação eterna. Provérbios 8, versículo 20, reitera a importância de seguir o caminho da retidão e da justiça. Ando pelo caminho da retidão, no meio das veredas da justiça. Este versículo nos lembra que qualquer caminho que se desvie da justiça e dos ensinamentos de Cristo é, inerentemente, um caminho perigoso. A retidão e a justiça são medidas não apenas por ações externas, mas pela orientação do coração e da mente em conformidade com a palavra de Deus.
A garantia de que estamos trilhando o caminho que Deus planejou para nós é crucial na jornada da fé. A melhor forma de avaliar isso é através dos frutos do Espírito, como delineado em Gálatas 5, versículos 22 e 23. Este trecho das Escrituras não só define as qualidades que devem ser evidentes na vida de um seguidor de Cristo, mas também serve como um barômetro para medir a autenticidade e profundidade da nossa caminhada espiritual. Gálatas 5, versículos 22 e 23 nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fidelidade, gentileza e autocontrole. Contra tais coisas não há lei. Estes frutos são indicativos de uma vida que está profundamente enraizada em Deus e são evidências tangíveis do Espírito Santo atuando em nós. A presença destes frutos é um forte indicativo de que estamos na vontade de Deus e caminhando de acordo com Sua palavra. A ausência destes frutos, ou a presença de seus opostos, como ódio, tristeza, impaciência, malevolência, infidelidade, aspereza e impulsividade, sugere que talvez estejamos desviados do caminho que leva à vida plena em Cristo. Seguir um caminho que não produz esses frutos é, como a Bíblia nos adverte, não apenas improdutivo, mas potencialmente perigoso para nossa saúde espiritual e salvação. O caminho humano, guiado por desejos e ambições egoístas, muitas vezes leva ao desespero e à destruição, como a Bíblia nos relembra repetidamente. Em contraste, o caminho de Deus é descrito como eterno e cheio de esperança. Um caminho que nos leva a um destino onde Deus enxugará toda lágrima dos olhos, onde não haverá mais morte, nem tristeza,